Prontinho, estamos gravando. Deixa eu apresentar aqui o André para vocês, gente. Esse é o André Catapan. Tô falando certo seu nome, né, André? Tá falando certo. Uhum. Então, o André Catapan, ele vai se apresentar, mas eu já vou adiantar para vocês aqui quem é o André. Ele trabalha com palavras todos os dias, basicamente. Então, ele já trabalhou com o Ítalo, com a Samia Marciri também, e hoje ele é copywriter do grupo Permaneu. Então, ele trabalha lá com a Priscila Zilo, com o Pedro Sobral, e eu acho que boa parte, todo mundo já conhece, que alguém já viu algum anúncio do Pedro por aí. Então, André, seja muitíssimo bem-vindo. Você é o primeiro convidado que eu recebo aqui nesse pod-livro, ou nesse quadro, assim, que eu vou chamar de Leitores em Série. O objetivo, basicamente, é falar sobre leitura, falar sobre as nossas experiências de leitura e mostrar que não é um bicho de sete cabeças, né? Então, seja muitíssimo bem-vindo. Oi, Ana, obrigado. Que honra ser o primeiro. Confesso que eu não sabia disso quando eu aceitei. Acho que eu teria ficado mais nervoso. Mas é isso mesmo que você falou. Eu trabalho como copywriter. É uma palavra americana, né? Para falar um redator publicitário. Enfim, como as pessoas escolham o termo que preferirem, né? Trabalho hoje com o Pedro Sobral no grupo Permaneu. Espero que alguém já tenha visto os anúncios que eu faço, porque o nosso objetivo é eles aparecerem para bastante gente. Só não anunciamos em espelho de banheiro ainda, porque não conseguimos esse posicionamento, mas tá na meta. Deixa eu ver o que mais que... Eu trabalho como isso, né? Trabalho como copywriter e... Enfim, espero que seja uma conversa produtiva aqui e ajude as pessoas e que eu possa agregar alguma coisa também. Legal. Vale lembrar que o André também tem um podcast, né? O podcast Contexto, vale a pena falar. Né? É engraçado, né? Eu tava pensando, eu tinha alguma coisa para falar, né? As coisas que a gente faz, a gente esquece, verdade, né? Mas eu e o Christian, a gente tem um podcast chamado Contexto, em que a gente fala sobre marketing, inclusive já fizemos um episódio sobre marketing e literatura, ficou bem legal, são coisas que a gente faz. Eu tenho a minha newsletter também, com um nome extremamente original, que é Newsletter do Catapan, então se alguém quiser procurar lá no Substack, procura, às vezes eu publico alguns textos lá. O último que eu publiquei foi sobre livros, sobre leitura, que é uma paixão que eu tenho, então tem aí algumas coisas se alguém quiser conhecer mais. E aí, já pegando esse gancho aí, André, fala um pouquinho sobre a sua relação com a leitura, se você já lia desde criança, ou se você começou depois, na adolescência, ou até na vida adulta. Conta aí pra gente. Eu tive muita sorte, eu comecei quando criança, né? A minha mãe, eu não tenho muitas memórias, assim, de livros quando criança, mas eu tenho duas, que foi o que eu pensei para trazer aqui. Eu tenho uma que a minha mãe, eu lembro que quando ela estava na faculdade, ela ia na biblioteca da faculdade dela, e ela trazia livros desses infantis pequenininhos para eu ler em casa. E eu lembro de uma vez ter ido com ela nessa biblioteca, e alguém falar assim, nossa, mas já leu tantos e agora tá pegando de novo, daqui a pouco vai acabar. Eu não sei se eu tô inventando, porque a memória é uma coisa que a gente não pode confiar muito, né? Mas enfim, eu tenho essa vaga memória, assim, de que eu lia quando eu era menor e, assim, uma criança pequenininha. E eu tenho, isso é uma memória que essa eu sei que é real, que é do primeiro livro com mais de 100 páginas que eu li na minha vida, que... Eu acho que eu li antes dos 10 anos e eu sei que era um livro, tinha algumas ilustrações no meio, mas era algum livro assim meio que de histórias bíblicas e tudo mais. Eu estudava num colégio católico, eu lembro que eu peguei lá e foi assim o meu primeiro desafio literário, assim, foi ler e isso me marcou. Eu não lembro o nome do livro, não lembro o autor, não lembro nada, mas eu lembro que ele tinha mais de 100 páginas e eu me senti o máximo, assim. Né? Nossa, eu fiquei muito feliz, né, quando eu terminei de ler aquilo lá. Então, assim, eu sempre li bastante. Eu tenho tenho dois irmãos mais velhos, né? E um deles, em especial, o mais velho, ele sempre leu muito e sempre foi também quem me indicou a ler as coisas. Então, normalmente ele lia e eu lia também o que ele lia, né? Então, eu tive essa presença cedo dentro de casa. E eu sempre fui de ler, sempre assim, às vezes até meu pai achava que eu lia demais, assim, né, porque, mas assim, eu também não acho que eu fui aquele estereótipo, sei lá, da pessoa que só ficava dentro de casa e só com o livro, que às vezes a gente vê retratado nos filmes, assim, eu acho que era uma criança normal, eu brincava na rua e tudo mais, mas eu lia bastante. Quando na época do ensino médio, assim, foi quando eu tive mais consciência de final do fundamental, ensino médio, assim, eu tive mais consciência dos meus próprios gostos. Então,
Legal. Eu escolhi os livros que eu queria ler, né? Não, e isso foi muito influenciado pelo meu irmão. Eu estudava em outra cidade, então eu pegava, sei lá, 45 minutos de transporte para ir até o colégio e voltar. Uhum. E eu sempre aproveitava para ler, né? Era o meu passatempo. Na época que eu estava no colégio, a gente não tinha celular, não tinha, Verdade. não tinha Na minha nada, né? época não tinha nada, era livro ou ficar olhando pela É, janela. era ou ficar olhando pela janela, ou era ler, ou era ficar escutando a rádio, né, do Sim. transporte, assim, né? Então eu comecei a ler e nessa época eu li muito, assim, e eu acho que foi aí que eu tive o hábito de, assim, estou sempre lendo um livro, assim. Então isso eu tenho certeza, assim, eu estou sempre lendo um livro e eu acho que isso deve ter, sei lá, meu Deus, muitos anos, né? Dá até uma tristeza de olhar para trás e já ver que tanto tempo já passou, mas enfim, sempre tive isso, assim. Sim. Pô, legal, André, que você falou. E é algo que eu também tive em casa, né? De tipo assim, eu lembro vagamente de minha mãe falando assim: ah, tá na hora de dormir. É tipo assim, tá, vai pro seu quarto, pega o seu livrinho aí e lê. Eu lembro de uma historinha que era da Pipe Meia Longa, cara. Eu achava ela super louca. Hoje em dia eu leio e falo assim, ah, tá, você é louquinha, né? Mas Uhum. na época eu achava, nossa, cara, ela mora sozinha, com um cavalo e não sei o que. Cara, que loucura. E esses livros, assim, marcam a gente, né? Tem livro, por exemplo, esse livro que você falou, assim, de ter cento e poucas páginas. Eu tenho essa sensação também, que eu peguei um livro em algum momento, assim, e falei, cara, que livro grande, mas eu, pô, terminei aqui, mano, que história e tal. Então, é muito legal, mas também acho que vale a pena dizer que, apesar de eu e o André termos tido essa influência desde pequenos, tem gente que começa a ler na adolescência, tem gente que começa a ler na vida adulta e que não tem muito essa questão. Claro que é muito mais fácil você pegar desde criança e você colocar, porque a criança, você está moldando a criança ali para o hábito, mas acredito super que se você quiser construir esse hábito agora, sei lá, com 40, com 20, com 30 anos, é super possível. Ah, Basta com certeza. que tenha disciplina. Lógico que também, como o André falou, né, na nossa época ali não tinha. A gente era rádio, olhar pela TV, olhar pelo. Ficar viajando ali, montando clipes da sua vida, olhando pela janela, ou você lia, né? Não tinha muito esse estímulo de, ah, tô com tédio, vou rolar no Instagram, né? Não tinha. Graças a Deus, assim, né, eu cresci sem ter esse acesso à internet. Assim, a Sim, gente tinha internet, mas usava no computador, tinha horários cada. específicos. Por exemplo, eu podia usar a internet sábado depois das 2 da tarde, eu acho que era uma Uhum, coisa assim, é né, que verdade. pagava um pulso só, né? Então, eu tenho certeza que isso contribui também, mas eu acho que às vezes as pessoas também têm esse negócio, assim, de que encara o livro como uma obrigação. Então, por exemplo, Sim. tem vezes que eu pego um livro para começar a ler, e eu vejo que, não é que o livro seja ruim, mas eu acho que eu não tô meio que no meu momento de ler aquilo ali, então aquilo não tá dialogando assim comigo. Beleza, eu abandono, eu deixo pro lado, depois eu vou ver e tudo mais. E às vezes quem tá começando acha que assim, não, eu comprei esse livro, então, Verdade. nossa, eu tenho que ler ele até o final, senão, meu Deus, eu tô desperdiçando dinheiro. E às vezes não, você só tá no tempo errado. Às vezes você vai pegar um livro que você nem conhecia, você leu, sei lá. Já aconteceu comigo, assim, de pegar um livro de saber, eu li uma frase, eu pensei, pô, esse livro aqui, eu sei que eu não vou abandonar, porque ele já me conquistou aqui no primeiro Exato. parágrafo, sabe? E aí esses daí você vai, e eu acho que quando a pessoa tem essa experiência, assim, de que não sei, eu tenho uma visão de que a literatura é o meio de entretenimento mais imersivo que existe, assim. Ela é a que mais demanda da pessoa, mas eu acho que também é a que mais retribui, sabe? Muito mais do que um filme, assim. Então, porque quando você entra dentro da história, nossa, aquilo ali é uma coisa que fica muito marcante, né? Então, É verdade, André. eu acho que as pessoas às vezes têm que ter um pouco de paciência também para encontrar o próprio gosto, né? Não é uma coisa que vai ser Exato. não vem natural, né? A gente já leu muito antes, né? E, enfim, mas eu acho que estando aberto a encontrar bons livros, a pessoa adquire esse hábito se ela quiser, sim. Com certeza. E também você falou dessa experiência imersiva, cara, eu estava lembrando aqui do Tolstói. E realmente é uma experiência muito, muito imersiva você ler Ana Karenina, quando você vai ver as descrições do Tolstói, que ele vai descrever quando a Ana está sucumbindo à loucura, entre aspas, dela, né? Que ela tá lá botando a espátula no rosto e faz, cara, meu Deus, parece que eu tô no trem, parece que eu tô vendo a Ana ali de canto, e parece que eu realmente estou ali junto com ela. Então, é uma experiência imersiva e, como o André falou, é uma que exige muito de você, mas o retorno, cara, quando você emerge na história, quando você se permite, é maravilhoso. Mas aí o André basicamente já falou a relação
dele com a leitura, então é uma relação muito próxima desde de criança e tudo mais. Mas aí, André, voltando para, vamos dizer assim, pode até ser na parte assim acadêmica, no sentido de escrever textos e tal, mas a própria vida mesmo. Como é que você enxerga o impacto que a leitura gerou na sua vida, seja no trabalho, na escrita, como eu falei, nas decisões, no seu repertório, etc. Eu acho que é um impacto muito grande, mas que ao mesmo tempo eu só percebo isso olhando para trás. Sabe que nem aquela palestra famosa lá do Steve Jobs, que quando você olha para trás, você começa a juntar os pontos e tudo mais. E comigo foi uma coisa assim, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que gostava de ler, eu gostava, assim, de escrever, assim, não era assim, nossa, o melhor aluno de português do colégio, mas eu dava valor para aquilo lá, assim, né? Eu achava interessante. É, mas uma coisa que eu fui notando, assim, é que conforme eu avançava no colégio, na faculdade, eu tinha uma facilidade para me comunicar de maneira escrita, seja para fazer uma apresentação, um slide, sabe, ir na frente da sala e tudo mais. E eu acho que muito disso se deu, né, ao fato de eu ler bastante. Só que assim, eu nunca li por esse objetivo, né? Eu li porque eu gosto de ler, e até hoje, né? Eu leio porque eu gosto de ler, se eu não tô gostando de ler, eu paro, sabe? Eu não tenho, não tô mais num mestrado para ler as coisas obrigado, né? Eu posso ler pelo meu gosto, assim, né? Mas então, assim, eu acho que impactou bastante, talvez essa minha facilidade em me comunicar, e eu acho que isso é uma coisa que quando você lê, assim, só o fato de você ter contato, assim, imagina com várias combinações de palavras diferentes de vários autores, eu acho que naturalmente isso vai colocando assim, na hora que você vai escrever, você deve ter sei lá, imagino que um estoque maior de palavras no seu cérebro para você escrever. Acho que a pessoa deveria ler buscando isso? Não acho, sabe? Eu acho que vai ser muito frustrante, porque não é uma coisa que você, sei lá, controla ou vem naturalmente e tudo mais. Mas eu acho que isso tem uma influência. Só que ao mesmo tempo, eu acho que talvez o maior impacto na vida prática foi uma coisa um pouco mais vocacional, né? Pelo fato assim de que eu gosto de ler. Eu acho que normalmente as pessoas que gostam de ler gostariam de trabalhar com alguma coisa de palavra, sabe? Então, assim, antes de trabalhar como copywriter, eu fiz um mestrado, e para mim, na minha cabeça era assim, porque professores podem escrever, eles escrevem os seus artigos e tudo mais. Só que, infelizmente, assim, é um tipo bem diferente de escrita, você tem que, sabe, tem todo um padrão, uma coisa assim, tem uma coisa que você provavelmente não vai ter leitores, né, porque os artigos acadêmicos são muito às pouco vezes muito específico também. É uma coisa muito específica, só que eu notava assim, enquanto para algumas pessoas, sei lá, escrever, sei lá, uma dissertação de 100 e poucas páginas, de texto corrido, ou fazer um trabalho mais intelectual, assim, de uma análise um pouco mais abstrata, era uma coisa que para mim era mais ok do que eu via para os meus colegas, né? Só que depois disso, depois que eu fiz esse mestrado, eu achei que não era para mim essa carreira, e eu conheci, né, a habilidade de marketing, pensei, bom, eu tenho uma habilidade, eu acho que eu tenho essa habilidade, as pessoas me falavam que eu escrevia bem, eu acho que eu posso usar ela para esse fim. E foi o que eu fiz e deu bastante certo, graças a Deus, né? Então, acho que foi por aí. E, André, quando você vai ler, assim, normalmente eu faço o seguinte, eu tô lendo o livro, às vezes eu intercalo com dois, então fico lendo 2 livros ali. No geral, eu gosto de fazer assim, pegar um livro mais, sei lá, teórico, então eu vou para um livro do meu interesse ali, sei lá, escrita ou até marketing também, e aí eu pego um de ficção, para não misturar as histórias. Não que eu misture muito, eu acho que eu consigo separar, mas eu evito, às vezes, pegar esses 2 tipos de livros. Mas como é que você faz isso? Você lê mais de um livro por vez? Como é que você faz essa combinação? Você tá rindo aí, acho que você deve ler uns 3 livros por vez aí ou mais. Olha, Ana, não vai aparecer, eu acho, na câmera, mas eu fiz uma lista Dá para aqui. ver um pouquinho aí. Acho que tá meio borrado, assim, sei lá. Mas assim, tinha um 8 aqui que eu peguei e eu comecei a pensar assim, deixa eu anotar o que eu comecei a ler e não acabei, porque eu tô me perdendo. E aí eu anotei, deu 7 livros, e depois eu olhei para minha estante e vi que tinha um ali, eu pensei, esse aqui eu já li umas 40 páginas, então são 8. E aí, assim, eu não falo isso para me orgulhar, eu acho isso uma porcaria, na realidade. Eu acho que é mais fruto de uma curiosidade indisciplinada. Sim. Mas, enfim, é aqui daí o que acontece, né? Eu tenho
Eu estava lendo dois livros, meio que na empresa a gente tem os nossos clubes de livros, sabe? Eu Que estava legal, que participando legal. de dois lá. Então, Aham, desses 8, 2 eram livros assim que eu estava lendo mais pelo trabalho, né? Não estariam uhum, naturalmente na minha lista. sim. Mas os outros 6 foi puro descontrole meu, assim, né? Eu via um interesse, eu comprava, eu começava a ler e tal, e não parava, né? Aham, Agora eu já terminei 2, estou terminando agora um terceiro, então estou para acabar, né? Mas uma coisa que isso que você falou, assim, de não misturar, eu nunca misturo ficção. Se eu tô lendo uhum, uma ficção, legal. eu vou com ela até terminar, ou até, tipo, eu ver assim, não dá certo. Então, desses 8 livros aqui que eu tava lendo, a ficção que eu tô lendo é Moby Dick. Nunca tinha Ok. lido, comecei a Aham, ler, achei bem bacana, então esse aqui eu sei, tá, esse aqui eu vou até acabar. E aí, uma regra, eu tinha me dado uma regra que eu não cumpri mais, que era assim, eu tinha uma regra que era uma regra do um. aham, É um tipo de coisa que a gente escuta no marketing, eu pensei que funciona no mundo dos livros, que é assim, é uma ficção, um livro técnico e um livro espiritual. Então você consegue aham, ler desses ok. 3. Então, assim, eu gosto de ler livros, por exemplo, livros de é, biografia de santo, coisa assim, que Sim, são aqueles legal. livros que você faz mais, sabe, um negócio mais espiritual, Reflexão, uma né? Aham, reflexão, uma coisa assim. sim, Aqui sim. você poderia, sei lá, para pessoa que não é, sei lá, não é religiosa, poderia ser um livro de desenvolvimento pessoal, Verdade. um livro técnico, um livro do trabalho, então, e um livro de literatura. E, assim, literatura é o que eu não abro mão, assim, é o que eu sempre tô lendo. Então, Uhum, os outros eu acho que eu leio meio que por obrigação. Literatura eu leio porque eu legal. gosto mesmo. Mas eu tô tentando agora disciplinar um pouco a minha curiosidade para terminar esses que eu Uhum, comecei e daí depois partir para os outros. Porque o ruim de você ler muitos livros ao mesmo tempo, que nem eu tô fazendo, é que é difícil de você guardar, né? E sim. aquela imersão que eu falei, a gente se perde, né? Porque você não tá dentro da história em nenhum momento, você tá sempre passando por lá. Então agora eu tô numa fase assim de que eu tô me esforçando para ler até o que Legal. eu não gosto muito, que eu quero acabar Sim, para liberar espaço para ler os outros, legal. sabe? Isso aí é isso que você falou, é interessante, André, porque realmente na faculdade eu tive essa experiência de ter que ler muitos livros e eu falei, gente do céu, tô lendo 6 livros aqui de um monte de matéria, mas não são necessariamente o que eu gosto, mas eu vou ler, vou terminar para poder ler o que eu gosto. E recentemente eu fiz isso também com Drácula. Eu comecei a ler Drácula e comecei a ler um monte de outras coisas. Eu falei, velho, tô gostando de Drácula, mas será mesmo que eu não tô gostando? Ou porque eu não tô dando a devida atenção? Aí eu falei, não, vou pausar aqui esses outros. Aí fui pro Drácula, gente, tô amando, cara. Muito, muito legal. E o mais legal desse livro, e a gente pode comentar depois, é que essa imersão ela é muito boa, porque você consegue ver o Drácula em outros livros, em outros filmes, então você fala, Uhum. gente, todo mundo parece que leu aqui, fez o dever de casa e fez certinho, copiou certinho, né? Foi, foi uma sensação que eu tive lendo Orgulho e Preconceito, da Jane É um Austen. ponto. Eu pensei assim, nossa, eu acho que todos os filmes e É, tudo mais bebeu dessa fonte aqui, né? Isso deve cara, ser a história aquele original. famosão, como é o nome? 10 coisas que eu. Não, tem acho que 10 coisas que eu dou em você é do Shakespeare, mas também tem um pouquinho da Jane Austen. E tem um outro que é muito, muito igual. Eu não sei, esqueci agora o nome do livro, mas eu vou lembrar. Mas, assim, falando aí dessa sua rotina, né, você provavelmente tem que fazer muitos anúncios, enfim, muitas peças de marketing, tem que também dar conta dessas leituras que você precisa ler para poder, enfim, aumentar a sua habilidade no marketing. E aí, como é que você encaixa a sua leitura? Você tem dia para ler ou horário para ler? Como é que você faz? Ou é no caos mesmo? Tipo, sei lá, Ah, rolou um tempo aqui, vou ler e é isso. assim, é meio caótico, assim. Eu tento ler toda manhã, Uhum, assim, depois de tomar um café antes de começar a trabalhar. Seria o meu horário, vamos dizer, fixo para ler, assim, né? sim, Seria mais ou menos isso. Mas nada cronometrado, nada assim. Mas legal. sei lá, eu faço o meu chimarrão, sento no sofá, pego o livro, fico lendo, tomando chimarrão e tal. Uhum, E é assim. Se for para ter um horário fixo, seria esse. Mas eu sou muito pouco indisciplinado, né, para leitura. E eu já tentei fazer assim aquele negócio de não, eu vou separar um horário e tudo mais, mas quando eu acho que, sei lá, fica meio rígido demais, eu acabo perdendo um pouco do sim. prazer assim de ler. Então, assim, eu vou lendo conforme o
assim, vai aparecendo, né? E agora, por exemplo, eu tô nessa de terminar de ler um livro. Uhum. Agora, a qualquer momento que eu tô parado, eu pego, tipo, eu Legal, tenho o livro no Kindle, daí eu tenho ele no celular, então eu não tenho, já li vários livros no celular, legal. não tenho problema nenhum. Eu chego ao cúmulo de ler, assim, esses dias eu tava relendo Harry Potter e daí fiquei fisgado pela história. Uhum. Eu li até entre as repetições da série da academia, assim, eu É pegava o isso. celular e ficava lendo 2, 3 parágrafos, parava, pegava de novo e lia. Uhum. Então, assim, se o livro me pega, aí, nossa, eu Aí já leio. era. Nossa, eu fico com um incômodo quase físico, assim, de que eu tenho que acabar. E Sim. qualquer momento, assim, nossa, eu almoçava mais rápido para ler. Umas coisas assim de maluco mesmo, né? Mas eu não faço horários, essas coisas assim, porque não funciona para mim. De Sim. noite eu gosto de ler um pouco, mas às vezes eu também não tô com cabeça, tô meio Uhum. cansado e tal, e aí não dá. Mas uma coisa que eu faço, às vezes, por exemplo, eu tô lendo um livro aqui de design. Eu não sou designer, né, mas é uma coisa só para entender. Às vezes, quando eu tô numa pausa do trabalho, eu tô fazendo alguma coisa, eu tô, sabe, aquela estafa mental, assim, que Sim, você sim. não sabe, sei lá, parece que o cérebro tá derretendo, assim. É. Aí eu preciso dar uma pausa, aí eu pego um assunto bem diferente, eu vou lá e leio 2, 3 páginas, Legal. beleza, agora eu posso voltar e focar. Então eu vou fazendo Uhum. assim, não tenho nenhuma organização, nem nada, assim. Os É livros tipo, que ao eu... invés de descansar no celular, vai para um livro, né? Uma parada assim, É, menos idealmente, estimulante. né? Na maioria das vezes eu vou pro celular mesmo, infelizmente. Mas às vezes, quando eu lembro, eu pego aqui, dou uma Sim, lida, sim. então, e eu vou avançando. Antes de dormir também, né? Eu Legal. gostaria de não usar mais o celular depois das 10 da noite, daí é um momento que eu pego e leio mais, mas tem vezes que você tá até cansado para ler, assim, é Verdade. normal, né? Normal. Não adianta se cobrar tanto também, né? Isso é verdade. E também ainda tem um fato, por exemplo, no meu caso, eu mudei de empresa e agora eu estou trabalhando presencial. Então, as pausas que eu tinha, sei lá, de 10, 15 minutos que eu fazia aqui, sentava aqui e dava lida, às vezes não dá para fazer no trabalho. Então, Uhum. aí eu tenho que falar, não, beleza, cheguei aqui um pouquinho mais cedo, vou ler, ou depois do almoço vou ler mais um pouquinho, e antes de dormir vou ler mais um pouquinho. Mas assim, como você falou, tem dias que eu chego, cara, de noite eu falei, gente, eu não quero ver nada, não quero ver nada, só quero, sei lá, de repente derreter um pouquinho o meu cérebro aqui com shorts no YouTube, e só um pouquinho, e é isso, entendeu? Assistir dois, Uhum. três vídeos e tá de boa, porque parece, então, eu estava até comentando com o Christian, e assim, só para vocês que não conhecem o Christian é um amigo nosso, trabalha com o André, trabalha comigo, ele também é copywriter, e o Christian, ele é uma biblioteca ambulante, né? Você pergunta uma coisa para ele, eu já li não sei o que lá, eu já vi não sei aonde, então, só para vocês terem noção. E aí eu tava falando com o Christian, falei, Christian, tipo assim, como é que você faz a sua leitura? E para ele funciona algumas coisas que não funcionam para mim, ou podem não funcionar para o André. Então, basicamente, cada rotina de cada pessoa funciona de uma forma. Não dá para a gente cair nesse conto, né? Conto do vigário mesmo, de performance, que você tem que ler não sei quantos livros por É. mês e não sei o que lá, porque se você não vai conseguir, porque não é humanamente sustentável isso. Você vai ficar cansado, vai ficar cheio de estafa e pior. A pessoa te pergunta assim, tá, e aí, André, me conta aí o que, é que você achou do livro. Você fala, bem interessante. É É, só isso. eu acho que se a pessoa assim tem essa dificuldade, por exemplo, ela quer ler e ela vê que passa muito tempo nos livros, os primeiros vão ser mais difíceis e talvez demande, por exemplo, sei lá, você tirar o teu roteador, desligar o roteador da Exato. internet para você ficar um tempo fora. Ou sai de casa e deixa o celular e vai ler, sabe? Às vezes a gente tem que Exato. fazer essas coisas. E eu vejo assim, eu já li tanto livro na vida, mas às vezes se eu fico no celular, quando eu vi, perdi 40 minutos, né? Então a Verdade. gente também tem que cuidar e tal, mas isso que você falou, assim, da performance na leitura é uma coisa que não me agrada também, assim, né? Eu Uhum. acho importante ler, acho que às vezes a gente precisa ter um esforço para ler o que a gente se propõe, por exemplo, eu estou fazendo um esforço para terminar Uhum. esses 8 benditos livros aqui que eu comecei, mas se eu começo a me sentir que essa leitura está sendo obrigada, eu perco a vontade de ler e é mais fácil eu abandonar do que eu terminar de ler na realidade. Exato. E falando dessa parte de rotina e tal, você já ficou algum tempo sem ler? Eu digo algum tempo, sei lá. Ficou com um hiato aí de alguns meses sem ler? E como é que foi? Como é que você se sentiu? Eu lembro que teve um ano, eu acho que foi um ano no começo da pandemia, 2021, eu acho. Eu acho que foi o ano que eu menos li. Só que, Uhum. olhando assim, eu acho que foi o ano que eu mais comecei livros e menos terminei. Porque eu juro, eu não consigo me lembrar
sei lá, eu não tenho memória de eu não estar lendo alguma coisa. Sim. Mas já aconteceu muito de tipo, eu comecei esse livro agora, daí eu comecei outro em seguida, daí comecei outro em seguida, daí comecei outro em seguida, daí eu não termino, daí eu termino um e não sei o quê, daí chega, sei lá, 6 meses depois, eu tô lendo um monte de livros e eu terminei um. Daí Entendi, chega, sei lá, em agosto eu terminei 7, sabe? Uma coisa assim. entendi. Então, é, mas eu não tenho isso de não ter alguma coisa para ler. Normalmente eu estou lendo, eu já sei o que eu vou ler em seguida, sabe? Eu já começo, chega na metade do livro, eu já penso, acho que eu vou ler tal coisa, sabe? Esse do Moby Dick foi assim, eu vi Uhum. um podcast, acho que era um podcast de alguém, aquele, How I Write, eu acho. Ele Sim, sim. fizeram com um cara que ganhou um prêmio Pulitzer lá, não sei o que, e ele citou várias vezes o Moby Dick, e eu pensei, putz, eu Legal, queria ler Moby Dick e tô enrolando, então quando eu acabar Harry Potter eu vou começar a ler Moby Dick. Então eu terminei Harry legal. Potter, no mesmo dia eu já comecei a ler. Então normalmente acontece assim, né? Eu Aham. vejo alguma coisa, então eu já tô com a leitura engatilhada, mas eu tenho esse hábito, e sei lá, não falo para me vangloriar nem nada, não, é porque eu gosto de ler mesmo, então eu tô Sim. sempre lendo alguma coisa, é o meu passatempo preferido, por exemplo, não gosto de jogar ou coisa assim, né, então para mim eu Aham. prefiro ler mesmo. Legal, legal, André. E falando assim, você citou Harry Potter, mas assim, tem, além de Harry Potter, que provavelmente influenciou tanto você quanto a mim também, assim, no sentido de a criação do mundo da J.K. Rowling, a criação dos personagens também, e o jeito como ela construiu a história, tem algum outro autor, algum outro livro que te inspira no seu trabalho, ou até na sua vida também, algum livro que te marcou profundamente, que você fala assim, caramba, existe um, sei lá, um André antes e um André depois, ou até mesmo outros livros que você leu, que você fala, caramba, que livro legal, que bom que eu conheci esse autor, conheci esse livro. Nossa, eu acho que tem vários, assim, sei lá, eu acho difícil de escolher um, né, mas assim, eu tive a felicidade de, quando criança, poder ler Harry Potter, poder ler Senhor dos Anéis. Eu lembro que o meu irmão tinha comprado o Senhor dos Anéis, aquele volume único, né, de mais de 1.000 Nossa, páginas, sim. e aí era É com a letra assustador, né? pequenininha, alguma coisa assim, né? Aham, e eu, criança, né, mais jovem assim, achava meio assustador, né? Daí ele foi lá e falou assim, eu acho que naquela época tinham sido publicados, sei lá, os 4 primeiros Harry Potters, alguma coisa assim. Sim, Ele falou assim, coloca os 4 um em cima do outro, você vai ver que tem mais páginas do que o Senhor dos Anéis, e você já leu isso, então isso aqui legal. você... E aí foi como eu comecei a ler o Senhor dos Anéis, e aí li tudo, né, do Tolkien, Senhor dos Anéis, Hobbit, Silmarillion, Contos Inacabados, tudo que saía, assim, eu lia. Legal. Senhor dos Anéis eu, inclusive, reli ano passado, foi ótimo, assim, eu li muito rápido, assim, também me prendeu um monte. Então, se foram os 2 livros, assim, sei lá, que marcaram a minha Sim. infância, foram esses, assim, né, mas que tiveram impacto no meu pensamento. Nossa, são tantos, eu acho que o meu pensamento, o que eu penso hoje foi pelos livros que eu li, assim, né? Eu acho que eu não tenho nenhuma boa ideia original. Eu espero Uhum. ter assumido as melhores dos livros que eu peguei, né? Não Que E massa. aí é difícil, assim, de pensar um pouco em qual mesmo, sabe? Mas eu acho que os autores, eles vão conversando com a gente ao longo da nossa vida, né? Então tem fases, sei lá, eu, quando li algumas coisas do Nelson Rodrigues, eu achei muito legal, assim, Verdade. e um autor brasileiro que falava de um jeito, assim, que eu achava, nossa, interessante. Sim, Desses livros mais, quando eu comecei a ler uns livros que eu achei um pouco mais adultos, assim, sei lá, do Michel Houellebecq, por exemplo, verdade. achei interessante. Também numa fase que eu estava na minha vida que eu já não estava mais gostando tanto de ler livros de fantasia, que era o que eu mais lia, isso foi bem legal. Sim. Um que me marcou muito foi A Insustentável Leveza do Ser, do Nossa, Milan muito. Kundera. Eu lembro que, assim, foi o primeiro livro que eu acho que eu terminei de ler, assim, meio sem ar, sabe? De É tanto que me verdade. pegou, assim, aquele livro. Eu falei assim, nossa, esse aqui foi muito legal. Mas, assim, eu não sei se eu conseguiria dizer que, o meu pensamento foi moldado. Com certeza foi, mas eu não sei em que parte, Exatamente, né? né? Aham. Mas espero que tenha sido para melhor, né? Que eu tenha ficado um pouco menos burro. Com certeza, com certeza. Essa parte dos livros conversarem com a gente que você comentou é muito mais nesse sentido de a gente ler e aí daqui a pouco uma coisinha que às vezes a gente nem percebe mudou, mas que foi alguém que nos falou, né? Provavelmente um autor que nos soprou no ouvido ou que falou com a gente ali através das palavras e que a gente não percebe, mas que há essa mudança. E eu acho que essa é
a beleza, assim, da literatura, assim, né? De você ler um livro e, por mais que você não esteja esperando nada além de uma boa história, essa boa história te devolve a boa história e te devolve um monte de coisas que você vai levando para a vida e vai acumulando, e essas coisas vão saindo através de texto, através de fala, através de pensamento também, né? Acho que é bem legal. Eu acho que sim. Tem uma frase eu acho que é do Viktor Frankl, naquele Em Busca de um Sentido, que ele fala assim, que é para a pessoa não procurar a felicidade, é para ela viver a vida lá, com propósito, com Sim, sim. sentido e tudo mais, que no final ela vai perceber que a felicidade encontrou ela, mesmo sem ela estar procurando. É alguma citação assim, é bem Uhum. famosa e é bem bonita, assim. E eu acho que quando a gente as pessoas tentam dar muito assim benefícios práticos para a literatura, e eu acho que todos eles existem, mas ao mesmo tempo eu acho que é muito difícil de você procurar eles quando você está lendo, sabe? Eu acho que se Verdade. você lê com um espírito mais aberto, esses benefícios eles vão te procurar e vão te encontrar, sabe? Pelo menos é assim que eu vejo as coisas, sabe? Eu não, se fosse, por exemplo, se alguém me falasse assim, ah, André, você tem que ler sei lá, Nelson Rodrigues, porque você vai escrever muito melhor e com base Uhum. nisso, nossa, os seus textos vão ser muito mais persuasivos e tal. Aí eu ia olhar assim, nossa, eu vou ler Nelson Rodrigues como, sei lá, um trabalho? Ah, Exato. não vou ler não, então, sabe? Então, Procurando a técnica, por que que ele usou tal não, palavra, por que que ele colocou isso naquele não, parágrafo, aí perde eu um acho pouco, que né? não. Se eu um dia fosse participar, sei lá, de uma oficina literária, e alguém fizesse Aí uma sim. análise de um texto do Uhum. Nelson Rodrigues, e eu olhasse assim, pô, legal, é assim que ele começa os textos, por isso que isso tem Exato. um impacto legal. E aí, depois disso, mas assim, por um interesse meu, né? Depois disso eu pensar, nossa, acho que eu posso usar isso no meu trabalho, aí eu acho ok, assim, Sim, é mas verdade. por outro lado, eu não sou muito fã, não. É porque eu acho que quando você está prestando atenção nisso, você perde essa experiência de prestar atenção na própria história, de deixar a história te imergir para, quer dizer, emergir para você e você conseguir emergir nela, né? Acho que é isso É, que é a eu parada. acho que eu não sei se você acompanha ele, o Pedro Sete Câmara, no Sim, Instagram. no Substack, eu acompanho mais no Substack. O Pedro é o meu ídolo, assim, o meu modelo de Uhum. leitor e literário. E eu acho que ele falou, assim, uma mentalidade extrativista da literatura, de você Sim, querer cara. puxar alguma coisa lá dentro como se fosse lá um petróleo que você tira da terra. E assim, eu Exato, não gosto muito disso, não, assim, né? Eu acho que as exato. coisas vêm se você tem um espírito aberto para ler. Sim, e também acho que essa mentalidade veio muito com as coisas do tipo, ah, eu vou fazer isso porque eu vou ganhar isso. É sempre eu vou ganhar ou eu vou conseguir, e fica muito nisso, né? Acho que até você, como assim, conhecedor muito mais de propaganda de marketing, sabe que as coisas são assim, né? Tipo, ah, aplique o meu método que daqui a pouco você vai estar faturando 10 mil. Então é sempre uma coisa assim, faça isso para ganhar isso. E aí, quando entra a leitura que você não tem esse de para, a pessoa fala, vixe, e aí, o que eu vou ganhar aqui? E aí a pessoa fala, cara, vai ganhar muita coisa, mas não é exatamente o que você está pensando que você vai ganhar, né? É aquele negócio das artes liberais, né? Que até o nome, assim, pelo que eu vi uma vez, a gente chama de artes liberais porque elas realmente elas funcionam, elas são livres porque elas não têm uma dependência de outra, vamos dizer, disciplina, Sim. por exemplo. Então, ao mesmo tempo em que elas não têm esse benefício, essa importância, elas são as mais importantes que existem porque elas existem por si só, assim, acho que fica um pouco abstrato, assim, falar isso, mas tem que pensar assim, um livro e tudo mais, ele, sei lá, eu até acho que falei isso no podcast lá, o Tolstói não escreveu lá A Morte de Ivan Ilitch para que eu entendesse melhor o sentimento, para que eu usasse isso num anúncio, por Uhum. exemplo, sabe? Não é esse o objetivo do negócio. E eu acho que se eu ler aquilo pensando, como que eu vou usar isso aqui para escrever melhor? Nossa, eu Uhum. não sei, me parece que eu estou cometendo uma espécie de crime, assim, Sim, com o autor. Então eu tenho essa visão, assim. Mas no é marketing as verdade. pessoas até com uma forma de, não, eu tenho que dar um benefício, aí tentam colocar essas coisas. Então, Sim. mas eu acho que não faz tanto sentido assim. É verdade. E aí, acho que a gente começou a falar sobre nossa rotina de leitura, mas assim, se uma pessoa que não lê, e ela fala assim, nossa, André, eu quero começar a ler, mas eu tenho uma rotina, sei lá, muito louca, ou não fala nada sobre a rotina, e acha que livro, que ler não é para ela, o que é que você falou assim, não, olha, ó, fulano, você
que você falaria para ela como conselho, ou até mesmo, sei lá, alguém te perguntou isso e você quer responder, vamos dizer assim. Ah, eu falaria para ela ler o primeiro Harry Potter, assim. Exato. Seria o meu primeiro. E uma coisa que foi engraçada, assim, né? Eu fiz uma. Esse ano eu li os 7 livros do Harry Potter e eu Massa. estou com mais de 30 anos, né? E aí Uhum. fiz uma newsletter falando assim, lendo Harry Potter depois dos 30. Uhum. E eu acho que sei lá, a minha esposa começou a ler Harry Potter de novo, pegou para ler Harry Potter. Uhum. Um amigo meu também pegou para ler Oh, que Harry legal. Potter, ele falou que estava lendo com a esposa. Uhum. Um conhecido nosso que faz parte da mentoria que a gente está também me mandou mensagem falando que ele pegou para reler, que não Que fazia tempo massa. que não relia. E assim, eu acho que eu indico isso porque é um livro muito fácil de ler, assim, né? Sei lá, o primeiro dá para ler em 3 dias, é uma coisa, Verdade. acho que tem 16 capítulos, sei lá, é uma coisa super E rápida. o primeiro capítulo, a mulher, ela foi genial naquilo ali, cara, para chamar a pessoa para a É, história, cara. e eu acho que assim, é muito difícil, e eu acho que se a pessoa. Não é à toa que é um livro tão famoso e tão vendido, e que assim, eu fico surpreso porque eu tive a felicidade de ser uma criança que, conforme o Harry crescia, eu tinha quase a mesma idade, Sim, que sabe? Então, legal. para mim É foi uma muito bom. experiência muito legal. Eu lembro de ter o lançamento, sei lá, na livraria, do 4º livro, do 5º livro, então eu Uhum. via coisas acontecendo, isso sendo publicado. Mas me surpreende hoje, sei lá, quase 20 anos depois do último livro ser publicado, que quando eu entro numa livraria aqui na minha cidade, o espaço de proeminência, quando você entra na livraria, ainda são os livros do Harry Potter, por exemplo, 20 anos depois. Então, é um sinal de que não é pouca coisa, assim, né, o Sim, que conseguiu. E eu acho que, assim, para pessoa que nunca leu, eu acho que é um livro muito bom, porque, assim, ela vai ter essa experiência prazerosa da leitura. E sim. quando tiver isso, por exemplo, eu acho muito engraçado, assim, a minha esposa, ela fala, ela tem o Harry Potter no Kindle, né, e ela fala Uhum. assim, hoje eu não consegui ler no horário do almoço, porque foram lá conversar comigo, Que legal. sabe? E assim, Uhum. também gente com a gente já passou da idade, né, do que seria, só que é uma leitura divertida, né, então Sim, eu acho que a pessoa que nunca leu, não vai ir direto, sei lá, que nem não vai pegar um Moby Dick que eu tô lendo, não, que eu acho que também você tem que colocar muitas barreiras na sua leitura. uhum. Mas, cara, se você não começou ainda, sei lá, é que nem começar a correr e ir direto para uma maratona, né? Não, Exato, não faz sentido, exatamente. mas começa com alguma coisa pequena, tendo um gosto de leitura. Os livros que você colocou lá nessa temporada Do do clube, clube, né? por exemplo, Laranja, aquele Férico lá. não, O... o do boxe, o Deus Oculto no Canto do Corno. Por exemplo, é Sim, um livro muito tranquilo de ler e ele é rápido, então, assim, às vezes, para um menino que quer ver alguma coisa, sabe, pode ser uma pessoa um homem mais velho, assim, mas sim, procurar essas coisas, assim, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que às vezes eu escolho o livro pelo número de páginas, porque eu sei assim, eu não tenho capacidade de ler um negócio de 1000 páginas hoje. exato. E tá ok, quando eu tiver, eu vou lá e vou pegar e vou ler, sabe? Mas às vezes eu quero ler um livro de, sei lá, 90 páginas, 100 páginas, uma Exato. novela, A Morte do Ivan Ilitch. Então, eu começaria assim, começa com alguma coisa simples, começa com alguma coisa curta, rápida, porque você precisa pegar o hábito. Depois você vai. Eu acho que um livro vai trazendo outro, assim. Eu tenho essa Sim. impressão. Então, E essa eu. maturidade também da gente aceitar que a gente não tem tempo, maturidade ou até artifícios intelectuais para pegar um livro mais complexo e ficar feliz com aquele livro menos complexo. Por exemplo, até eu ler a Divina Comédia, eu falei, gente, eu não tenho como, cara, porque eu vou ler, ele vai falar, vai colocar várias referências e eu vou dizer, tá, não vai passar batido, então a leitura não vai ficar completa. Aí eu Eu nunca falei, li a Divina Comédia, por exemplo. pois é, cara, André, eu li na faculdade e foi uma mistura de loucura na minha cabeça, porque eu tava com o mapa dos níveis, e aí eu falei, velho, que é isso aqui, gente? Ele tá falando de quem? Por quê e tal? Então, foram momentos, assim, tortuosos na minha vida para ler. Eu tô com a edição tá até aqui, da editora 34 para poder ler de novo, porque eu li numa edição bem ruimzinha, acho que também favoreceu É. essa loucura. Uhum. Mas, assim, entender essa complexidade dos livros e começar também porque pode também ter aquela coisa de, eu não vou ler Harry Potter por causa de X, Y, Z. Gente, cara, a história que a J.K. Rowling escreveu
foi em 1900 lá, bolinha. Se ela tá doida hoje, é hoje. Não quer dizer que ela foi doida ali quando ela escreveu Harry Potter, sabe? Eu acho que falta muito também dessa noção de, pô, esse livro é muito bom, gente. Harry Potter é bom, porque eles constroem um mundo que você fica com vontade de ir para uma escola que não existe, para uma escola que está ensinando um negócio que não existe. Eles têm vontade de aprender a arte das trevas. Como assim? Entendeu? Então é uma coisa assim que é completamente diferente e que faz com que você tenha vontade de ler. Eu também reli, se não me engano, foi ano passado. Eu comprei até o box. Cadê o box? Eu nem sei onde é que tá. Mas tá por aqui. Eu comprei o box. Eu falei, cara, eu vou ler fisicamente, porque eu tinha lido na época na biblioteca da escola. Depois eu li no Kindle. Eu falei, não, eu quero ter os livrinhos lá para eu ler. E aí falei, cara, muito bom, cara, muito bom, não tem condição, velho. Eu acho que teve o 6º livro, eu li traduzido numa comunidade do Orkut, para você ter uma Nossa! noção de tradução por fã. Mas é uma boa memória que eu guardo hoje em Cara, dia. é muito Acho que o isso. 7º livro foi mais ou menos assim também, mas o 6º eu Sim, tenho cara. vivo essa memória. Era outro mundo. Nossa. Cara, é isso. Eu lembro de uma vez com um autor espanhol que eu gosto muito, que é o Carlos Ruiz Zafón, e aí saiu o último livro dele, não tinha no Brasil, estava com a previsão de chegar em 3 meses. Eu falei, cara, eu vou comprar qualquer tradução que eu vi. Eu vi uma tradução do português de Portugal, do espanhol para o português de Portugal, terrível. Várias palavras assim, com um portunhol, um negócio super misturado. Eu falei, não, vai ser essa aqui mesmo, que eu não vou esperar, não. Aí li, e aí depois eu comecei a ler em espanhol mesmo, né, na língua nativa. Mas, cara, muito legal. É muito legal essa experiência de você esperar um livro e querer ler, e agora, e aí, como que eu vou fazer e tal, não sei o que. É muito É legal bem mesmo. legal mesmo. E agora, André, tem que ser recente, tá, né? Não pode ser agora de quando era nem adolescente, nem de 5 anos atrás. Conta aí pra gente um livro que te prendeu, pode ser de ficção, ou até mesmo um livro mais teórico, mas um livro que te prendeu, assim, que você falou, cara, eu não vou fazer nada até terminar esse livro, ou esse livro está muito divertido, quero continuar a lê-lo e etc. Eu acho que o último que eu senti essa sensação foi com a tetralogia da Amiga Genial, os 4 Legal. livros. Eu Uhum. fiquei fissurado com Sim. aquilo ali. E eu tenho certeza que eu li um dos livros em 3 dias. Eu acho que são, sei lá, Caramba! 600 páginas. É um negócio absurdo, assim. Uhum. Mas, assim, eu peguei um final de semana e eu comecei, tipo, peguei para ler no sábado e eu fiquei lendo sábado, fiquei lendo Sim. domingo e terminei na segunda. Foi uma coisa, assim, maluca mesmo, assim. Cara, Esse livro, e eu tô com uma vontade muito grande de reler agora. Talvez depois de terminar o Moby Dick seja sim. a minha Deixa, leitura, né? assim. Acho que a minha esposa vai querer ler também, então. Cara, Mas eu acho que assim foi o último assim que me prendeu mesmo, assim, valendo. E eu que fiquei muito massa. feliz porque eu achei que eu não ia encontrar mais nada assim nesse estilo depois, sei lá, um Harry Potter ou um Senhor dos Anéis, que eram os Sim, meus sim. livros de infância que eu tinha essa sensação, e eu encontrei ali e achei. É fantástico, fantástico É mesmo. fantástico mesmo. Inclusive, você até mencionou, é um dos livros que está lá no clube, no meu clube no Leituras em Série, que a gente Tem tá. esse também, né? É É verdade. isso, ele tá lá e a gente teve uma aula ao vivo ontem e uma dos membros lá comentou que estava completamente alucinada com o livro. E foi essa sensação mesmo que eu tive quando eu li, e eu realmente li um atrás do outro. A simbiose da Lenu com a Lila, a história, como a O Helena Ferrante. mimetismo das duas, Cara, assim, mimetismo total. Eu né? fiquei, cara, caramba. E a própria Helena, quando ela constrói a Nápoles, assim, também aquele bairro parece que sufoca a gente, Uhum. como sufoca a Lenu e tal. Pô, é muito, muito, muito legal mesmo, velho. Quando eu costumo indicar esse livro, eu falo assim que é para pessoa ler, começar a ler só se ela não tiver mais nada, não tiver É, muito trabalho para fazer, porque senão vai atrapalhar a tua vida, mas vai. nossa, é uma excelente, é muito bom Vai mesmo. mesmo, cara, é muito bom. E eu não li nenhum outro livro dela, mas eu soube que eu também não, eu acho que eu só assisti o primeiro e o segundo episódio da série que tem no HBO, né? Me parece que tem uma série no HBO. Tem uma série eu nunca vi, mas o Pedro Sete Câmara disse que é boa, então eu É? acredito que Então, seja. cara, se ele falou, então realmente é uma pessoa que vale a pena
vale a pena levar em conta a opinião. Então, eu acho que eu já vou É, colocar aqui na minha lista. eu também quero ler. Cara, Quero muito ver na bom. realidade, É né? isso, quero ver. A gente tá acostumado a ler, tá vendo? É, Só se a gente quiser ler o roteiro, né? exatamente. Não, mas eu quero ver essa série, Ai, sim. que massa, que massa. André, uma outra coisa que eu estava até comentando com você, acho que pelo WhatsApp mesmo, foi você que me indicou, assim, quando eu falei, tem uma pessoa que me indicou Férico Luar, foi o André. Para quem não sabe, Férico Luar no Copacabana Palace é um livro do Alexandre Soares Silva, que é um autor contemporâneo, publicado pela editora Danúbio, que é uma editora independente que vale a pena a gente conhecer, vale muito a pena. Muito bom. O Diogo faz um trabalho primoroso em termos de diagramação, de edição e tal. E, cara, Férico Luar foi um livro engraçadíssimo, cara. Foi um livro, assim, que teve poucos livros que eu dei gargalhadas, assim, de você falar, cara, que é isso aqui, gente? Que é isso aqui? O Lilico, só para contextualizar vocês, a história se passa no Rio de 1920, e aí a gente tem o Lilico Bem Saúde, que é um herdeiro, um playboyzinho, né, dos anos 20, é um herdeiro, e tem, assim, fleumático, eu diria que ele é fleumático, assim, tem super 100%. vergonha, super 100%. vergonha de falar com as mulheres, evita o conflito a qualquer momento. Se tiver um conflito, ele pega um creme brulee da vida ou vai para a cozinha procurar uma comida. E um certo dia, o primo dele apresenta para ele o Femeiros Club, que é um clube para seus garanhões, para aqueles que pegam as mulheres e ganham cartas de amor e não sei o quê. Então, para você entrar no Femeiros Club, você tem que ter tido uma noite com a mulher e essa mulher ter a sorte de ter escrito uma carta para você. E aí o Lilico, no alto da sua magnitude, da sua coragem, pouquíssima, de 2 segundos, falou assim, não, vou fazer isso, o resto da minha vida eu vou tentar aqui entrar no Femeiros Club, só que assim, como eu falei, tímido, envergonhado, tem medo, assim, foge de conflito, não consegue falar com a mulher, e decide que ele vai conquistar nada mais nada menos do que a atriz de Hollywood, a Tallulah Billings, né? Então, eu acho que esse conjunto de fatores, assim, faz com que essa história seja engraçadíssima, e eu acho que o Alexandre faz um trabalho primoroso, assim, de trazer esse humor para a literatura. Acho que foi algo que me surpreendeu muito positivamente. O Alexandre, ele é. E assim, é engraçado porque é um autor que às vezes você pode mandar uma mensagem no Twitter, assim, Isso, ele te cara. responder, tipo, o cara tá vivo, e Sim, cara. acho que o Alexandre escreve roteiros também de seriados e Da tudo mais, HBO, acho que da inclusive, eu acho HBO, também. uma coisa Aham. assim, né? E ele é muito engraçado, né? Muito, É, muito engraçado. E eu, às vezes, eu confesso, assim, às vezes a gente tem um certo preconceito, né? Tipo, autores contemporâneos verdade. nacionais, como se não existisse nada de bom, assim. Mas esse livro, aquele do Fábio Gonçalves, que O você A Negra também vai Comédia ler, A também, Negra Comédia, maravilhoso. o do Deus Oculto no Canto do Corner, do Pô, Milton, esqueci. né? Tô achando Milton, Milton. Milton Gustavo. Aham. Também, todos esses pela editora Danúbio, mas Sim, são extremamente gostosos de ler. Assim, verdade. também são livros curtinhos, então, e é Sim, muito engraçado, né? São histórias boas. Esse do Alexandre Soares Silva é de gargalhar, é de assim, gargalhar. às vezes você lê um negócio, eu lembro que eu li assim, eu parava assim, meu Deus, como é que ele pensou em escrever um Exato. negócio desses, né? Mas é muito bom E mesmo. também tem um ponto do Alexandre é que, como você falou, ele é super acessível. E assim, eu não. Quem mexe no meu Instagram é o Christian, né? Eu falei, Christian, tô pensando em fazer isso, mas aí você fica de olho para ver se ele vai me responder. Aí eu falei com o Alexandre, falei com o Fábio, falei, cara, vocês topam vir no clube conversar sobre o livro de vocês? Meu clube é pequeno, mas assim, eu coloquei vocês porque eu acredito que são autores assim belíssimos em termos de qualidade mesmo literária. E cara, não, cara, vamos só marcar aqui Ah, que comigo e tal. maneiro. Então, tipo assim, a gente vai ter uma aula com o Alexandre, uma aula também com o Fábio, e aí comentando do Fábio, cara, que livro, cara. Outro Bem livro que legal. me surpreendeu positivamente, assim. Eu tava com muita saudade de ter um livro que fale sobre a nossa realidade, mas sem cair naquele negócio de tipo frases Uhum, cheias de floreios assim, e ela chorou uhum. como uma pétala de rosa, sabe? Esse negócio que Aham, vai me dando uma sim. agonia, que eu falei, Jesus, eu não aguento isso. Então, eu estava com saudade de ler uma história que fala sobre a realidade brasileira, que tem esse compromisso de mostrar o que está acontecendo,
E, pô, maravilhoso, cara, maravilhoso. E aí foi Uhum. mais uma recomendação do André, gente. Então, segue o André no Substack aí, que daqui a pouco a gente vai pedir para ele fazer uma lista aí de recomendações, porque o cara não erra. Legal. E agora eu vou fazer um bate-bola aqui com você, André. Pode falar sem pensar, tá? Tá. Uma primeira frase que te marcou no livro. Eu vou roubar aqui, porque essa você me mandou a pergunta antes, Tá e eu bom. lembrei de uma, e olha só, mas assim, engraçado, né? Porque é a primeira frase de um livro, e é literalmente a primeira frase de um livro que eu comecei e não terminei, mas a frase me marcou muito, que é assim, eu até peguei aqui no Kindle Tá. para ler para você, que é: se serei o herói de minha própria vida, ou se essa posição será ocupada por alguma outra pessoa, é o que estas páginas devem mostrar. Que é o começo do David Nossa, Copperfield, que do legal. Eu Charles não li Dickens. ainda esse também, cara, mas essa E eu, frase. quando eu li isso, eu pensei, porque às vezes a gente, na nossa vida, às vezes a gente não tá tomando as rédeas, né? Daí será que eu penso, será que você tá sendo o herói da sua própria vida? É Então, verdade. essa frase me marcou muito, né? E é justamente a primeira frase do livro, então eu Que pensei nela legal, né? quando, quando eu vi a Que pergunta. massa. E aí, um livro que você nunca terminou e tudo certo, você não tem esse compromisso. O primeiro livro que eu nunca terminei foi um do Mário Puzo. Eu nem lembro o nome dele. O Mário Puzo é o autor do Poderoso Chefão, né? Sim, Primeiro ele sim, escreveu o livro e depois transformou isso em roteiro, que virou o o filme. filme do Coppola, né? Uhum. E eu li o livro antes de ver o filme. E o livro do Poderoso Chefão, assim, é excelente. Assim, se as pessoas não leram, Uhum. fica também a recomendação, é ótimo. E aí tem um outro livro que ele escreveu também, que eu comecei, só que eu não lembro agora como é que é o nome do livro, mas enfim, era um livro, não era o livro, acho que ele escreveu um dos Borgias, esse eu nunca li, Uhum. mas era um outro lá, eu comecei, mas não foi, assim, eu lembro que foi o primeiro livro que eu desisti, eu falei, tá, esse aqui não vai e Não não vai vai. mais, e foi um do Mário Puzo, mas é esse daí. E um livro que você poderia reler todo ano. Ah, Senhor dos Anéis. Senhor dos Ou o Anéis? Hobbit, nossa. Uma Muito bom. época eu até relia todos os. Hoje em dia eu acho que eu não consigo mais, mas eu releria tranquilamente. Legal. Daria pra fazer assim, um ano Senhor dos Anéis e um ano Harry Potter, É acho que eu verdade. leria tranquilo. Tranquilo Tranquilo mesmo, mesmo. tranquilo mesmo. E um livro que você indica e as pessoas te agradecem depois. Olha, pelo que você me falou, tem vários, né? É Porque verdade. fico muito feliz por isso. Mas um que eu gosto, e também eu só repasso a indicação, né? Normalmente as minhas indicações eu pego de outras pessoas. Uhum. Mas tem aquele Outras Vidas que Não a Minha, do Emanuel Carrere, que é Uhum. muito legal. Assim, e esse é um livro mais adulto, Vou até anotar aqui. fala sobre luto, fala sobre. É um livro bem bonito, assim, um pouco mais pesado, mas é muito, muito, muito legal. Eu Uhum. indiquei ele para o meu irmão, ele leu e adorou também. Legal. Mas tem vários, assim, né? Mas esse é um que normalmente as pessoas é, agradecem. A Amiga Genial também, É né? verdade. E agora eu tô nesse. Um que eu acho que poucas pessoas leram, mas que eu li recentemente, O Casamento, do Nelson Rodrigues. Também é esse Hum, livro que é difícil de parar de ler. verdade. Ele é muito E legal o mesmo. casamento é uma história completa ou são aquele tipo contos igual A Vida Como Ela É? É uma história completa. Ah, Uma legal, história legal, completa. legal, Grandinha, legal. assim. Ele escrevia em fascículos, né? E ele era Aham. ótimo em deixar a curiosidade para você Nossa, ler. ele é ótimo. Então, Tanto é que o próprio A Vida Como Ela É, né? Parece que tem um conto, aí passa, sei lá, 10 contos, ele começa a continuar a história daquele conto. Eu fico, cara, que cara doido, mano. ele publicava nos jornais, né? Esse daí Muito bom, também. velho. Eu não sei, eu acho que eu também, se o livro é ruim, eu não indico, né? Então, se o livro, quando eu indico, É, aqui é porque passou pelo meu crivo, mas eu acho que esses que daqui massa, são boas leituras, que as pessoas vão agradecer se lerem depois. que massa. André, muito obrigada por estar aqui, por Oi. fazer essa entrevista comigo. E, gente, sigam o André, eu vou colocar as redes sociais dele aqui na descrição. Então, o André tem um Substack, ele tem o YouTube, e é claro também, se vocês quiserem contratar o serviço de copywriter dele, também tá aberto. Eu acho que tá, né, André? Eu e o Christian, nós temos Exato. nossas consultorias, nossos clientes, se seguirem lá no podcast Contexto, vão ter Maravilha. as informações. Obrigado, Ana, foi um prazer. Adorei conversar com você. Acho que a conversa fluiu muito bem. Que E muito massa. obrigado pela honra de estar aqui, né? Valeu, gente. Deixa eu parar a gravação aqui.